Meu nome é Sônia Jobim, socióloga. E essa mensagem, esse vídeo, ele foi motivado pelo relato de Maria Inês Reise para o canal Experiências Luminosas, criada pelo Dr. Paulo Marques, historiador e arquiteto. Alguns comentários sobre o relato de Maria Inês, a primeira parte, motivou a necessidade de fazer esse vídeo. Quais foram esses comentários? Comentários sobre os pais de Maria Inês. Maus tratos, descaso, mãe ausente, não dava carinho, pais irresponsáveis, negligência, abandono. E também pergunta tipo: por que pessoas têm tantos filhos sem condições de ter? E também comentário a necessidade da obrigatoriedade de fazer vasectomia ou laqueadura de trompas depois do segundo filho. Longe de ser uma crítica a esses comentários, eu agradeço. Por quê? Porque o relato de Maria Inês, ela trouxe de uma forma espontânea, de uma forma não esperada. Esses comentários revelam o quanto as ciências humanas têm sido, sim, negligenciadas nos currículos escolares. A geografia crítica, a sociologia, a história, a filosofia. Essas ciências humanas que o tempo todo, durante tantos governos, sempre são alvos de desqualificação, de tentativas de retirar essas ciências, impedindo assim a formação da consciência política, do senso crítico e do conhecimento da realidade social. É esse desconhecimento, é essa ausência de conhecimento sociológico, histórico, que levaram e levam comentários como esse. Bom, então essa é uma introdução. Eu agora vou mostrar, vou passar para vocês alguns dados que eu espero tragam esse conhecimento. Bom, o relato que vocês vão ver de Maria Inês Reise é o relato em primeira voz de uma filha de cortadores de cana. Vocês conhecem a realidade de cortadores de cana? Veja, vamos ver se vocês conseguem entender. A mãe, Josefa, ela nasceu em 1928, em Carpina. A avó de Maria Inês era índia. E ela casou-se aos 13 anos e em 1929, aos 14 anos, teve o primeiro filho. Ela não sabia nem ler e nem escrever. Mas era uma mulher forte, sofria calada, sem reclamar. A sua pele era toda cortada da palha da cana-de-açúcar. Josefa faleceu no dia 6 de julho de 1997, aos 69 anos, com AVC,
devido a um AVC, após passar 12 dias em coma. O pai, João José da Cruz, nasceu em 5 de dezembro de 1910. Então veja que a diferença de idade era bem grande, era um costume da época. Ele era descendente de português. Aprendeu sozinho a ler e a escrever. Segundo esses dados foram passados por Maria Inês. Segundo ela, seu pai era muito doente e muitas vezes, ao chegar em casa, desmaiava de fome. Quando saíram do interior e foram para a cidade, o pai começou a ter problemas, creio que neurológicos, emocionais, e corria pelas ruas pedindo socorro. Ele faleceu em 25 de dezembro de 1998, aos 88 anos. Josefa e João tiveram 10 filhos, 8 sobreviveram. A história de Maria Inês se passa em Chã de Dentro, município de Paudalho, em Pernambuco. E os seus pais, eles eram meeiros. O que é isso? Os meeiros era muito comum, né? Meeiro, eles tinham do proprietário da fazenda, era dado um pedaço de terra, uma casinha para a família dos cortadores de cana morarem, né? Só que esta casa era cedida enquanto tivessem trabalho, né? E também eles tinham autorização de fazer uma pequena plantação para consumo próprio. Pois bem, eles eram trabalhadores da usina Mussurepe. A usina Mussurepe, ela foi fundada em 1630 e teve a sua produtividade, teve a sua existência até 1993. Bem longeva, não é? João Lourenço Franco fundou a usina Mussurepe em 1630. Em 1695, o mosteiro de São Bento de Olinda comprou partes das terras do engenho. E os beneditinos mantiveram a posse durante 213 anos, sob a invocação de São Gonçalo, que era o padroeiro, né? Bom, em 1908, de 1908 a 1916, o proprietário foi Herculano Bandeira de Melo, que nasceu em 1850, em Pernambuco, e faleceu em 1916. Com o falecimento de Herculano, seus filhos Raul e Herculano tomaram posse da usina. Então, eles ficaram com essa usina até 1960. Em 1960, eles não conseguiram manter mais a estrutura. Em 1960, a Cooperativa Agrícola Tiriri, ela toma posse da usina Mussurepe. Na breve pesquisa que eu fiz, não consegui o registro do período em que a Cooperativa Agrícola Tiriri administrou a usina Mussurepe. Tem o início em 1960, mas não tem o final. Depois, quem quem vai tomar posse da usina Mussurepe vai ser o grupo liderado por Clóvis Monteiro. Também não encontrei mais dados de início, mas encontrei o final. Se dá em 1993. A última moagem foi em 21 de dezembro de 1993. Bom, agora vamos localizar a história de Maria Inês Reiser. A história de Maria Inês Reiser,
se dá no final na década de 60 e vai até meados da década de 70. Portanto, os pais de Maria Inês Reise trabalhavam para a Cooperativa Agrícola Tiriri. Esses são os dados que nós temos. Nas memórias de Maria Inês, ela traz a Valdemar e Manuel, que ela achava que era proprietário, mas não, eles não constam como proprietário. Então, creio eu, porque ela disse que eles passavam de cavalo, eles supervisionavam o trabalho, então creio que deveriam ser supervisores, gerentes, não sei qual o nome que se dava. Tá? É importante que você entenda como é que se dava a meação, como é que aquele empregado vivia. Não só trabalhava o pai, mas a mãe também. Ela não tem em suas memórias os filhos trabalhando, os irmãos trabalhando com os pais. Os pais tinham que fazer uma cota, eles tinham que alcançar uma cota por dia para que eles tivessem direito ao trabalho, porque senão eles poderiam ser demitidos se não alcançasse a cota. Tá? Eles poderiam perder a sua moradia, perder o seu trabalho se não alcançasse aquela cota. Pelas pesquisas que eu fiz, em 1950 eram 3 toneladas por dia para cada trabalhador. Era a cota que eles tinham que alcançar no mínimo. Em 1980, 6 toneladas. Tirando a média entre 1950 e 1980, nós temos que em 1960 a produtividade pode ter sido de 4 toneladas por dia e em 70 a produtividade de 5 toneladas. Então, imagina-se que a mãe e o pai, cada um, tinham que fazer de 4 a 5 toneladas ao dia no corte da cana, para alcançarem aquela cota diária. Essa era a cota diária. Então, vocês entenderam até aqui? A família vivia como meeiro e tinham que alcançar diariamente uma cota. Uma outra coisa, não havia condições de Dona Josefa ficar em casa com os filhos. Pelo que Maria Inês coloca, o marido já era muito doente, então era preciso fazer essa cota. Então ela ia trabalhar junto e os filhos ficavam sozinhos, porque não tinham avós, não tinham tios, não tinham pessoas da família que pudesse estar ali com eles para poder auxiliar na criação dos filhos. Vocês precisam entender também o que havia de política de saúde na década de 60 e 70 em Pernambuco, no Brasil, voltada principalmente para o trabalhador e principalmente para o trabalhador rural. Então veja, quando você fala em negligência, fala em pílula, vasectomia, isso são políticas que não havia naquela época. Então é necessário, quando a gente ouve, é necessário que a gente tenha atenção, que a gente tenha conhecimento sobre aquela realidade do relato. O processo de trabalho no corte da cana na década de 80, já passando o período da família de Maria Inês, consistia em cortar retângulos com 6 metros de largura em 5 ruas, que eram linhas em que são plantadas a cana, por um comprimento que variava por trabalhador
que era determinado pelo que ele conseguia cortar em um dia de trabalho. Esse retângulo é chamado pelos trabalhadores de eito, e seu comprimento varia de trabalhador para trabalhador, como eu falei, pois depende do ritmo de trabalho. O doutorando Lucas Bezerra de Araújo, em janeiro de 2020, então é bem recente esse artigo dele, eu acho que é primoroso, eu vou deixar um link para vocês verem depois com cuidado, lerem, né? Ele publicou um artigo chamado Dia do Cortador de Cana, ou o Trabalho Avesso à Vida nos Canaviais Brasileiros. Ele fala o seguinte, que a monocultura da cana-de-açúcar foi a primeira atividade econômica levada a efeito pela coroa portuguesa no Brasil, e até hoje é uma atividade importante. Então você tinha, de um lado, os latifundiários com poderio político e econômico muito grande, e de outro lado, uma massa de trabalhadores submetidos a condições de trabalho extraordinariamente aviltantes. Agora, as relações de trabalho, isso é muito importante vocês entenderem. Gessé Souza, ele tem sempre como um pano de fundo para falar do trabalhador, da classe proletária, ele fala do sistema escravista. Por quê? Porque o sistema escravista ele tem que estar sempre em nosso pensamento. Porque as relações de trabalho até hoje elas são marcadas por essas relações escravistas. De outras formas, claro, não há correntes, mas são relações que não levam em conta o reconhecimento do trabalhador, a necessidade de dar condições dignas de trabalho ao trabalhador. Você já deve ter ouvido falar dos boias frias. Josefa e João foram boias frias. Agora, pelas memórias de Maria Inês, eu creio que nenhuma comida eles tinham condições, às vezes, de fazer. Por isso, eles apresentarem, acredito eu, desnutrição, fraqueza, pelo forte exercício físico que o corte de cana exigia, né? Os usineiros de hoje foram os senhores de engenho de ontem, onde a mão de obra era escrava. Lucas Bezerra chama atenção para os avanços tecnológicos no agronegócio, e a fala dele: verifica-se, no entanto, uma rota de colisão nesse caminho. O moderno agronegócio canavieiro no Brasil possui nas condições e relações de trabalho no corte manual da cana a expressão mais visível de sua degradação e de seu atraso. O seu artigo está analisando as relações de trabalho hoje, tá? Então você tenta imaginar, né, como deveriam ser as relações de trabalho na década de 60 para os trabalhadores, para os cortadores de cana, os trabalhadores rurais, né? O setor canavieiro é um dos que mais registra a presença de trabalhadores em condições de escravidão, expressas em mecanismos como o trabalho forçado e a servidão por dívida. Segundo dados da ONG Repórter Brasil, no período de 2003 a 2013, por exemplo, quase 11 mil canavieiros foram resgatados de condições de escravidão. O relato de Maria Inês se passa entre 1967 a final dos anos 70, né? Então, esse vídeo aqui é para você começar a pensar, a refletir
na hora de fazer um juízo de valor, na hora de tecer um comentário, para que você não tenha equívocos. Um outro artigo que nos traz o entendimento de que como é o trabalho do cortador de cana. Esse artigo é de Sabrina Ângela França da Silva, cujo título é Por que o trabalho da cana tem moído gente e espalhado bagaços? Então, o objetivo desse artigo, o objetivo de Sabrina, é trazer a reflexão sobre o processo de trabalho no corte de cana e o adoecimento e mortes de trabalhadores. Vamos lembrar que Josefa faleceu de um AVC aos 69 anos. E João, no final de sua vida, pelo relato, me parece que ele teve problemas psicológicos e, com certeza, desnutrição e outras doenças devido à exaustão. A partir desse relato individual, vamos entender de forma geral como é que quais as consequências, como se dá o trabalho do corte de cana. Sabrina, ela detalha como era o trabalho do corte de cana. Diz ela, a intensificação do trabalho e as práticas flexíveis desse setor entre os que desenvolvem o corte da cana materializam-se no próprio corpo dos trabalhadores e são indicadores representativos da superexploração da força de trabalho, uma vez que implica no presente no seu esgotamento prematuro, esgotamento físico prematuro. E lembra, por que essas crianças ficavam sozinhas em casa? E por que, ao chegarem em casa esgotados, com pele totalmente cortada, o pai quase desmaiando, o pai desmaiando de fome, né? Nas usinas, um trabalhador costuma cortar toda a cana de um retângulo, tal do eito, né? No qual possui cerca de 8,5 metros de largura, contendo 5 ruas de cana, linha em que é plantada a cana com 1,5 metro de distância entre elas, por um comprimento que varia de trabalhador para trabalhador. Além de eitos maiores no Nordeste e em Alagoas do que os encontrados em São Paulo, há também terrenos íngremes, como as áreas serranas em que a plantação de cana se encontra, como na região norte da Mata Alagoana. Terreno acidentado e eitos maiores contribuem para o maior desgaste do trabalhador, além de interferirem na produtividade do trabalho. Essa realidade acontece porque, como se verá, a atividade do corte de cana envolve outras tarefas, como limpeza da cana, a organização desta para o carregamento. Com eitos maiores, o trabalhador levará mais tempo para deslocamento e organização da cana no centro do eito, o que interfere na quantidade de cana cortada. Para a reorganização da etapa de corte, os trabalhadores utilizam como instrumento o facão ou o podão. Os pés de cana devem ser cortados rente ao chão, onde se encontra a maior concentração de sacarose. Porém, deve ser feito com muito cuidado e precisão para que a raiz não seja atingida, não prejudicando assim as safras seguintes. A quantidade de cana cortada por trabalhador dependerá tanto da habilidade como de sua resistência física. O trabalhador abraça um feixe de cana, contendo entre 3 e 10 canas, curva-se e flexiona as pernas para cortar a base da cana. O corte rente ao chão não pode atingir a raiz para não prejudicar a rebrota.
na medida em que a cana permite, em média, 5 cortes consecutivos. Isso significa que o corte rente ao chão deve ser um corte preciso que exige do trabalhador força e destreza, porque um erro pode ocasionar um corte da cana com toco alto, ou pode atingir as raízes, ou ainda um acidente grave, pois o podão pode atingir o pé, as pernas do trabalhador. Depois do corte, o trabalhador ainda poda a parte superior da cana, onde estão as folhas verdes. Em algumas usinas, os trabalhadores têm de cortar o pendão no ar. Em outras, é permitido que ele corte no chão, ou ainda no chão, na fileira do meio. Nesse último caso, em que se permite o corte das pontas no chão, no meio do eito, muitas vezes o trabalhador utiliza um outro instrumento de trabalho, já que a separação da cana e do pendão no chão com os pés é um processo cansativo. O instrumento usado é semelhante a uma haste de madeira com uma ponta. O trabalhador utiliza-o com uma mão, empunha a haste, afasta-as da cana e com a outra mão empunha o facão, corta as ponteiras da cana. A respeito do esforço físico nesse processo de trabalho, o autor afirma que em 10 minutos o trabalhador derruba 400 quilos de cana, desfere 131 golpes de podão, faz 138 inflexões num ciclo de 5 segundos para cada ação. No final do dia, esse trabalhador terá desferido 3.792 golpes de podão e feito 3.994 flexões com rotação da coluna. A carga cardiovascular é alta, acima de 40%, e em momentos de pico, os batimentos cardíacos chegam a 200 por minuto. Isso tudo em um ambiente do qual a temperatura chega acima de 27 graus centígrados, com muita fuligem no ar. O trabalhador nessa atividade não apenas anda 4.400 metros por dia, mas transporta em seus braços 6 toneladas de cana, com um peso equivalente a 15 quilos, a uma distância que varia de 1,5 metro a 3 metros. Além de todo esse dispêndio de energia, andando, golpeando, contorcendo-se, flexionando-se e carregando peso, o trabalhador sob o sol utiliza uma vestimenta composta de botina com biqueira de aço, perneiras de couro até o joelho, calças de brim, camisa de manga comprida com mangote, também de brim, luvas de raspa de couro, lenço no rosto e pescoço e chapéu-boné. Esse dispêndio de energia sob o sol com esta vestimenta leva a que os trabalhadores suem abundantemente e percam muita água. Junto com o suor, perdem sais minerais e a perda de água e sais minerais leva à desidratação e à frequente ocorrência de câimbras. E quando eu falo em câimbras, é em todas as partes do corpo. Também tem um documentário que eu vou disponibilizar para que vocês, se quiserem saber um pouco mais da fala dos próprios trabalhadores, né? Segundo o professor Francisco Alves, economista da Universidade Federal de São Carlos, ao contrário do que se pode pensar, o trabalho de cortar cana é prescrito e determinado previamente pelos departamentos técnicos de cada uma das usinas, bem como pelo Departamento Agrícola e pela Diretoria de Recursos Humanos. Desta forma, as exigências na forma de realização do trabalho interferem na capacidade de produção do cortador de cana. Modificadas as exigências das usinas para que o trabalhador mantenha a produtividade sobre as novas condições, este deverá despender uma quantidade maior de energia. Esse esforço, que resulta em adoecimentos diversos, também fornece aos usineiros uma maior extração de mais-valia, neste caso em específico de mais-valia absoluta, um lucro muito maior em cima do trabalhador forçado
até esgotar as suas últimas energias. O professor Francisco Alves diz que, diante desse desgaste físico, as usinas, para reduzir os casos de desidratação e cãibras advinda do esforço e consequente perda de água no corpo, faz uso no campo de uma substância administrada como soro, que eles chamam de soro caseiro, uma mistura de sal e açúcar em água. Porém, os trabalhadores, sem confiar naquilo que eles estão bebendo, eles recusam a beber. Eles preferem ir para o hospital. Então, se tornou uma rotina ministrar soro na veia de cortadores de cana nos hospitais da Zona Canavieira de São Paulo aqui, né? Além de todo o desgaste físico e psíquico advindo do processo de trabalho, os trabalhadores ainda são mal alimentados e mal alojados. Sua saúde é desconsiderada pelas usinas. Ademais, recebem pelo trabalho valores extremamente baixos, característicos de uma situação de superexploração. O alimento é trazido de casa pelo trabalhador. Eles começam sua jornada às 5 horas e só terminam às 17 horas. Na década de 60, com certeza, eu ouso, sem um aprofundamento maior na pesquisa, eu ouso dizer que não havia nenhuma política de proteção. Essas políticas de proteção são muito recentes. Aqui nesse texto de 2020, ele cita um trabalhador rural que denunciou que todo o material de proteção, luva, bota, óculos, garrafa, bota, é descontado do salário. O salário já é baixo. Eles recebem em torno de R$ 220 por quinzena no corte da cana. Trabalham de segunda a sábado. Um outro relato aqui é de um rapaz que trabalha no corte da cana desde os 8 anos de idade. Hoje, com 58 anos, teve forte dor de cabeça, foi hospitalizado e recebeu 15 dias de licença médica. Ele precisou fazer vários exames, foi internado, mas quando se apresentou no setor médico da usina, só recebeu 2 dias de licença e recebeu 13 dias de falta. No processo extenuante de cortar cana, os trabalhadores ainda se acham expostos ao perigo no processo da queimada. Conforme matéria da Folha de São Paulo, em 2009, o trabalhador da usina Bela Vista de Pontal, São Paulo, Sidney dos Santos, 40 anos, morreu carbonizado na noite de 12 de julho de 2009, enquanto ateava fogo na cana. O trabalhador usava um botijão de gás e uma mangueira como lança-chamas. A prática é comum na região, embora extremamente irregular. O processo de trabalho de cortar cana, apesar de ser o mesmo desde os anos 70, tem tido seu ritmo modificado com o advento da reestruturação produtiva a partir dos anos 90. De acordo com Francisco Alves, a produtividade média cresceu 100%. Passou de 6 toneladas homem por dia na década de 80 a 12 toneladas de cana por dia na década de 90. Um conjunto de aspectos corroborou para essa nova realidade. O aumento de trabalhadores disponíveis para o corte da cana, a mecanização, a seleção mais apurada pelos departamentos de recursos humanos das usinas, que levou à escolha de trabalhadores mais jovens, a redução da contratação de mulheres e a possibilidade de contratação de trabalhadores oriundos de regiões mais distantes de São Paulo. Também é muito recente políticas de proteção à criança, né? O trabalho infantil tem sido combatido, mas ainda existe. O monitoramento da frequência cardíaca dos cortadores de cana ao longo da jornada de trabalho, que dura em média 11 horas, revelou a superação do limite de risco de carga cardiovascular
estabelecido pela literatura, indicando que esse dispêndio de energia extremo acarreta desgaste prematuro das energias físicas e espirituais do trabalhador. Esse altíssimo nível de esforço realizado em calor inimaginável e com movimentos repetitivos em posições flexionadas resulta em gasto calórico médio diário de 3.500 quilocalorias, ingestão de 8,9 litros de água e fortes dores no corpo e na alma. Mais de 80% dos trabalhadores avaliados convivem com dores na coluna e nos punhos. O estudo apresentado evidencia o alto grau de superexploração vivido pelos indivíduos que se lançam a cortar cana, seja no Nordeste ou em qualquer outra região brasileira. Além dos aspectos cardíacos que o trabalho no corte da cana provoca, essa atividade também pode contribuir para a morte súbita, provocada por um quadro de câimbras por todo o corpo, no qual a vítima apresenta braços encolhidos junto ao tronco, em uma posição semelhante à de um animal. Em Alagoas, esse quadro de câimbras é conhecido entre os trabalhadores como canguru. No Sudeste, esses mesmos sintomas recebem o nome de birola. Para a medicina, as câimbras por todo o corpo decorrem de um distúrbio hidroeletrolítico, o qual se relaciona ao quadro de desidratação que a atividade de cortar cana provoca. A perda de eletrólitos e de sais minerais provocada pela alta intensidade do trabalho e pela longa jornada laboral sob o sol escaldante, se não tratada de imediato, em alguns casos pode levar à morte súbita. Apesar de tais doenças serem parte da vivência dos trabalhadores nos canaviais brasileiros, essa é uma realidade praticamente desconhecida fora dos eitos, e esse ocultamento contribui para que se continue existindo. A Maria Inês Eise, ela pode ter testemunhado o desmaio do seu pai, pode não ter sido somente a fraqueza por falta de uma alimentação, mas ela pode ter testemunhado esse canguru, né? Um terceiro artigo, que também é importante, você depois, quem quiser ler com calma, é do Centro de Referência em Saúde do Trabalho Estadual do Governo de Goiás, trabalho no corte da cana-de-açúcar e as condições de vida relevantes no processo saúde e doença dos trabalhadores. E aí, ele fala o seguinte: nos últimos anos tem havido um interesse crescente por questões relacionadas em trabalho e saúde e doença mental. Tal interesse é consequência em parte ao número crescente de transtornos mentais e do comportamento associados ao trabalho apresentado nas estatísticas oficiais e não oficiais. Na tentativa de explicar os processos de adoecimento mental e consequente assistência voltada ao tratamento e recuperação, o Amaro descreveu esses processos desde a antiguidade até os dias atuais sob 3 tendências: a tentativa de explicar as doenças da mente em termos físicos, método orgânico; a tentativa de encontrar explicações psicológicas e sociais; e a tentativa de lidar com o não conhecimento por meio de explicações sobrenaturais. Os estudos de Alessi Navarro, de 1997, destacam ainda que o cortador de cana é subordinado a outros trabalhadores responsáveis em aliciá-los para o trabalho. Não muito raro, esses capatazes podem usar de maus tratos e todo tipo de violência para com os trabalhadores, inclusive o fato de não registro da quantidade correta que o trabalhador cortou e tem direito de receber, procedimento usado para ludibriar o trabalhador. Maria Inês me contou que ela era muito bem pequena, a sua mãe estava com ela no colo,
a sua mãe já muito cansada, sem forças, e era uma distância muito longa, e nisso passou de cavalo o filho do senhor Valdemar, Manuel Ralim. E ela, esgotada, ela pediu a ele que levasse a menina, que ela era muito pequenininha, e se ele podia fazer esse favor. E ele se negou. Ele falou que se a criança cansasse, que ela levasse no colo, mas ela já estava fazendo isso. E ele foi embora e deixou ela ali na estrada, né? E com muito custo ela chegou em casa, né? Os acidentes de trabalho são muito comuns e os recorrentes são os cortes com o podão, instrumento usado pelo trabalhador para cortar a cana, acidentes com animais peçonhentos, exposição excessiva ao sol e toda sorte de intempéries como chuva e outros. É impossível negar o quanto o trabalho do cortador de cana é árduo, pois além de expor o trabalhador a toda sorte de intempéries, como a maioria dos trabalhos rurais, a temperatura nos canaviais pode atingir 40 graus, há risco de acidentes com animais peçonhentos, intoxicação por agrotóxicos e outros, submetendo-se a ritmos acelerados de trabalho, na medida em que o ganho geralmente dá-se por tarefa realizada. Pode-se, portanto, identificar estes com condicionantes importantes que afetam a saúde, tanto física quanto mental, do cortador de cana. A saúde mental é um estado de funcionamento harmônico que as pessoas desenvolvem e mantêm para viver em sociedade em constante interação com seus semelhantes e meio ambiente, valendo-se de sua capacidade para descobrir e potencializar suas aspirações e possibilidades, e inclusive de provocar mudanças quando necessárias, face à diversidade do mundo em que vivem, sendo, porém, capazes de reconhecer suas limitações. Uma das doenças que mais afetam os cortadores de cana é a rabdomiólise. É uma doença que provém da quebra e necrose do tecido muscular, o que libera substâncias intracelulares para a corrente sanguínea. As causas da rabdomiólise podem ser agrupadas em 10 grupos: traumáticas, relacionadas com atividade muscular excessiva, alterações da temperatura corporal, oclusão ou hipoperfusão dos vasos musculares, tóxicas, farmacológicas, alterações eletrolíticas e endócrinas, infecciosas, doenças musculares inflamatórias e miopatias metabólicas. O consumo de álcool, drogas lícitas ou ilícitas, esforço físico excessivo e prolongado em lugares quentes com extrema umidade relativa do ar e a desidratação favorecem a propagação da patologia. A rabdomiólise e a insuficiência renal. A rabdomiólise pode levar à insuficiência renal aguda. Ela é caracterizada pela deterioração da função renal que ocorre no decorrer de horas a dias, resultando na falência dos rins para excretar produtos nitrogenados e para manter o equilíbrio hidroeletrólito e ácido básico. A colheita da cana tem sido associada a uma epidemia de doenças renais crônicas na América Central, afetando principalmente jovens trabalhadores saudáveis. Um estudo exploratório teve como objetivo avaliar os efeitos agudos da colheita de cana queimada sobre a função renal entre 28 trabalhadores brasileiros saudáveis. As amostras de urina e de sangue foram recolhidas no início e no final da temporada da colheita e antes e no final de cada turno de trabalho. Todos os indivíduos apresentaram diminuição da taxa de filtração glomerular, estimada em 20% no final do turno de trabalho, e 18,5%
apresentaram creatinina sérica aumentada, consistente com lesão renal aguda. Houve diminuição da quantidade de urina e sua densidade foi aumentada, enquanto o sódio sanguíneo foi diminuído. Os autores, então, concluíram que a colheita de cana queimada causou disfunção renal aguda em trabalhadores saudáveis, associada a uma combinação de desidratação, inflamação sistêmica, estresse oxidativo e rabdomiólise. Sabe-se que a rabdomiólise pode ser derivada também do esforço físico intenso. Nos anos 60, nos Estados Unidos, 8 rapazes participaram de uma prova para oficiais da aviação que consistia em exercícios extenuantes. Decorridas 38 horas após a prova, todos os recrutas apresentaram um quadro de mioglobinuria, função muscular comprometida e aumento de concentração de enzimas musculares no sangue, de forma que a capacidade funcional demorou várias semanas para ser restaurada. Isso é num pequeno período. Agora imagina por anos as pessoas, os cortadores de cana, serem dia a dia, de todas as formas, não terem acesso à qualidade de vida, não terem acesso à proteção, cuidado no trabalho. As políticas públicas voltadas para a saúde da mulher, de prevenção, planejamento familiar, começam a ter registro somente na década de 80. Então, não adianta falar em vasectomia, em laqueadura de trompas, pílula, porque não havia essa consciência, principalmente para as mulheres de baixa renda, para a classe proletária. A pílula lançada na década de 60, ela vai chegar às zonas urbanas e para as classes burguesas, para as mulheres com mais poder aquisitivo, mais consciência, né? Olha, nós teríamos muito mais coisas para falar, mas eu acredito, pelo pouquinho que eu coloquei aqui para vocês, acredito que vocês vão conseguir entender a realidade vivida na infância de Maria Inês e a realidade vivida por um casal jovem, relativamente jovem, né? Uma criança de 13 anos, aos 14 tendo o primeiro filho, né? Que foram submetidos a condições aviltantes de trabalho. Não tinha como eles terem saúde física para dar conta de tantas coisas, de cuidado da casa, de cuidado com as crianças. Aqui não se trata, pelo que eu acredito que vocês tenham concluído, eu espero, né, que não se trata de descaso, nem maltrato, não. O descaso, o maltrato, a maldade, ela está estabelecida nas relações escravistas de trabalho, não é? E que, infelizmente, persistem até hoje, apesar de alguns avanços. As condições de trabalho da maioria da classe trabalhadora são absurdamente aviltantes. E com a reforma trabalhista em 2017 e reforma da Previdência, isso piorou. Então, gente, o canal Experiências Luminosas, ele foi criado para dar voz, para dar espaço a pessoas que experimentam o outro lado da vida. Experiências paranormais que fazem um link direto com o universo, com o invisível, mas que tem se desdobrado de uma forma muito espontânea, tem nos possibilitado
a partir até de Maria Inês, ver as questões sociais e como elas impactam a vida, né? Como é que o ser humano, diante das adversidades impostas pela ausência de boas políticas, de políticas responsáveis, né, para a população, como é que elas impactam a qualidade de vida das pessoas. Bom, eu fico por aqui, esperando ter contribuído, mesmo que pouco, para o entendimento desse contexto histórico-social dos cortadores de cana de Pernambuco na década de 60, 70. Ok? Um grande abraço.